Hoje você vai aprender como manter o peso perdido depois de parar medicamentos como Mounjaro, Ozempic ou Wegovy. A gente sabe através de estudos e estatísticas que a maioria das pessoas que para com medicamento recupera todo o peso perdido e muitas vezes bem rápido. No entanto, se você seguir 6 passos que eu vou te passar, a chance de você conseguir manter esse peso perdido aumenta muito. Inclusive, esse vídeo também vai ajudar se você fez cirurgia bariátrica ou mesmo se você emagreceu só mudando a alimentação sem remédio, porque os fundamentos para manter um peso perdido são semelhantes. Mas claro que vão ter alguns elementos aqui que são específicos para quem está usando tirzepatida ou semaglutida. E um ponto importante que esse vídeo também é para quem está começando o processo, ou está no meio do processo, ou quem está na parte final desse processo. Porque não é para você olhar só para a coisa da manutenção do peso quando você já estiver chegando lá. Se é o seu caso agora, tudo bem. Mas o ideal é que você comece a pensar isso lá do começo. Então vamos nessa aprender como manter o peso perdido. Meu nome é Felipe Cagiano, eu sou nutricionista e eu atendo muitos pacientes que querem emagrecer e estão utilizando medicamento. Porque estar usando um medicamento não significa que você não tem que fazer mudanças na sua dieta ou ajustes, tanto para emagrecer mais, como para ter menos efeito colateral e para ter uma qualidade de emagrecimento, sem perder massa muscular, sem perder cabelo, sem ficar desnutrido. Claro que eu também atendo pessoas que não utilizam medicamento e querem reverter doenças como pré-diabetes, gordura no fígado, diabetes tipo 2 ou só perder a barriguinha. Eu atendo presencialmente em São Paulo capital e online para o Brasil e para o mundo inteiro. Tenho muitas pacientes que moram fora do Brasil. Eu também sou o criador da Escola de Emagrecimento, um programa online que tem mais de 3.000 alunos e é focado em ensinar a comer, para você ter esse emagrecimento definitivo e não só emagrecimento temporário. E aqui nas redes sociais eu mostro que o emagrecimento é mais simples e menos confuso do que as pessoas imaginam. Se isso te interessa, já se inscreve no canal. É inegável que as pessoas estão utilizando cada vez mais esses medicamentos modernos para emagrecimento, que são feitos a partir da tirzepatida, que é o Mounjaro, ou semaglutida, que é o Ozempic e o Wegovy. Eu aposto que se você que está assistindo não usa, você conhece alguém que usa. Mas ao mesmo tempo, muita gente usa sem entender bem como funciona o medicamento e como vai funcionar esse processo no longo prazo. Tem uma pesquisa que mostrou que o brasileiro usa em média de 3 a 5 meses o medicamento. Ou seja, é muito voltado para aquela coisa de emagrecer mais rápido, emagrecer até tal data, dar aquela secadinha. E se você usar ele assim, aí não tem jeito. A chance desse peso voltar depois que você parar é muito grande. Isso não é teoria da conspiração e nem ser contra o remédio. A vice-presidente da Novo Nordisk, que é a criadora do Ozempic, ela já deu uma declaração falando que a maioria das pessoas que parar de usar vai recuperar o peso perdido. Afinal, é que os estudos mostram. E um estudo mais recente mostrou até que essa recuperação do peso acontece mais rápido em alguém que está usando remédio do que em alguém que só fez uma dieta e parou de fazer dieta. Então você precisa ter atenção com isso. Mas veja só, se a gente está falando aqui de maioria, significa que não é todo mundo que recupera o peso. Tem pessoas que conseguem manter esse peso. Eu conheço várias, inclusive alguns pacientes meus, que já não estão usando um medicamento há mais de 1 ano e estão mantendo o peso perdido. Então é possível, você só tem que saber o que fazer. E com base nos estudos do que eu conheço de nutrição e até essa experiência que eu tenho com pacientes que pararam o medicamento e estão bem, eu cheguei em 6 passos para você seguir se você quiser manter o peso perdido no longo prazo. Primeiro passo, veja o medicamento como um facilitador de mudança de hábitos. Ou seja, não pense que é uma canetinha emagrecedora, uma canetinha mágica, uma canetinha milagrosa. Você vai usar e vai te emagrecer e acabou. Não, pensa que o medicamento ele vai te auxiliar a mudar alguns hábitos que você não estava conseguindo. Porque é isso que o medicamento faz. Ele facilita para você comer melhor, ele facilita para você se organizar melhor, facilita para você estar num lugar que só tem comida ruim, olhar para aquilo e pensar, não vou comer isso. Ir num restaurante e você conseguir escolher melhor. Então, pensa que ele está te dando uma janela de tempo e dentro dessa janela de tempo, você vai implementar coisas novas. E aí, quando essa janela de tempo acabar, você já é outra pessoa com novos hábitos e vai continuar fazendo eles. A grande maioria das pessoas não faz isso. Elas pensam só que vou tomar o medicamento, ele vai me emagrecer. E aí a pessoa não muda nada. Ela continua comendo do mesmo jeito de antes, mas passa a comer menos. E aí quando o remédio vai embora, ela continua comendo o mesmo de antes,
só que vai voltar a quantidade de antes. E aí o peso volta, não tem jeito. Então tá usando o medicamento? Pensa nele como uma ferramenta de mudança de hábitos. Ter esse pensamento inicial já faz toda a diferença. Segundo passo, adicione atividade física na sua rotina. Os grandes estudos sobre manutenção de peso, até mesmo antes da questão das canetinhas, já mostravam que pessoas que depois que emagrecem, seguem fazendo atividade física, têm uma chance muito maior de manter o peso perdido. Eu sempre comento que o exercício ele é muito mais importante para manutenção do peso do que para perda. Porque o exercício ele até ajuda um pouquinho a emagrecer, mas o que vai fazer diferença é a dieta. Agora, para manutenção de peso, ele tem um papel maior. E por quê? Tanto porque ele ajuda você a manter a sua massa muscular e ter mais músculo facilita a manutenção de peso, porque quanto mais músculo você tem, mais você pode comer sem engordar. Claro que não são quantidades absurdas, mas assim, comer 100 ou 200 calorias a mais já ajuda demais. E também porque quando você faz atividade física, você está se reconectando com esse processo de saúde sempre que você treina, porque treinar, ir fazer exercício é um ato de valorizar sua saúde. Então você segue pensando nisso. Muita gente, depois que emagrece, não quer mais saber de dieta, de alimentação saudável, de nada disso. Ela se desconecta desse processo. E o exercício é um lembrete diário. Fora também que mostra que a pessoa entendeu que aquela atividade é boa para a vida dela e continua fazendo. Então, de certa forma, a pessoa treinar e continuar treinando também é um sinal que teve alguma mudança de mentalidade. E quando a gente fala de emagrecimento com medicamento, como os medicamentos costumam reduzir muito o apetite e, consequentemente, as calorias que as pessoas comem, se você não tiver uma dieta adequada, vamos falar isso daqui a pouco, e não fazer algum treinamento que estimule sua força, desde a musculação até um funcional, até um pilates, a chance de você perder massa muscular é muito grande. E se você emagrece perdendo um monte de músculo, sem o remédio, e depois tira o remédio, a chance de ganhar o peso aumenta. Então treine durante esse processo, tanto para não perder massa muscular, quem sabe até ganhar, tanto para depois que você parou com o medicamento, ou depois que você chegou no ponto que você queria, você já tem o hábito instaurado de treinar. Você virou uma pessoa que treina com regularidade. Terceiro passo, esse é bem específico para quem usa o medicamento. Como eu falei, ele tem esse efeito de diminuir o apetite. E muitas vezes vai chegar a refeição e você não vai ter vontade de comer. E tem gente que acaba pulando muitas refeições e aí perde completamente qualquer senso de rotina. Tem dias que faz café da manhã, tem dias que não faz. Tem dias que não tá com fome no almoço, não come nada. Tem dias que come. Tem dias que faz jantar, tem dias que não faz. Tem dias que é 4 refeições, tem dias que é uma. A pessoa ali é uma bagunça, essa rotina alimentar dela. E aí dentro dessa rotina bagunçada, quando a pessoa tira o remédio, ela não sabe direito o que fazer. Porque vai voltar fome, mas ela não tem nenhuma rotina alimentar e fica confuso. Sendo que, quando a gente costuma comer dentro de uma rotina, o nosso corpo ele meio que aprende a ter fome nos horários certos. Se você está muito acostumado a comer em horário e você não come, pode perceber que a fome vem forte. Então, crie uma rotina alimentar e siga ela, mesmo com pouca fome. O que eu quero dizer com isso? Não é que você precisa comer num horário exato, tipo, meio-dia e 5. Não, mas você tem que criar faixas de horário. Então, por exemplo, café da manhã é das 8 às 9. Almoço é do meio-dia às 14. Lanche da tarde é das 3h30 às 4. E o jantar é das 6 às 7h30. Eu só dei exemplos, tá? Não quer dizer que esses horários são melhores, tem que ver da sua rotina. E tem pessoas que vão ser 3 refeições, tem pessoas que vão ser 4 refeições, então tem pessoas que vai ser mais. Aí é de cada um, não tem um melhor número de refeições. No geral dos meus pacientes, entre 3 e 4, ou seja, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, ou café da manhã, almoço e jantar, funciona muito bem. Mas Felipe, eu não tenho vontade nenhuma de comer. Faz o seguinte, você vai tentar fazer suas refeições e mesmo que você tenha pouquíssima fome, come uma quantidade pequenininha, mais para criar o hábito. Come alguma coisa ali. E se for para pular uma das refeições, sempre pule a última. Então, por exemplo, você faz café da manhã, almoço, lanche da tarde, tá sem fome, não faz o jantar. Porque aí pelo menos você já fez as outras 2 refeições. Então vale um esforço para você criar esse hábito. Aí você tira o medicamento, você não fica perdida. Você sabe, não, é café da manhã, almoço e jantar. Cria essa estrutura e segue ela. Não vai nessa onda de, eu não tenho fome agora, então não vou comer nada. Aí você fica o dia todo sem comer. Aí chega um dia à noite, nossa, deu uma fome do nada. Eu já tive paciente que estava usando medicamento, não comia quase nada durante o dia. Eu não tenho fome, mas à noite eu tô acordando de madrugada para comer, nunca aconteceu isso. É porque a pessoa não estava comendo nada. Aí uma hora o corpo vai pedir comida, mesmo com remédio. Então, cria essa estrutura. E falando em criar hábito e estrutura, se você assiste muito
muito meus vídeos, eu gostaria que você tivesse o hábito de sempre dar o like aqui no vídeo, porque isso ajuda demais o algoritmo do YouTube entregar meu vídeo para outras pessoas. Cada vez que você dá like, como se eu falasse, YouTube, eu gostei desse vídeo, pode mostrar para as pessoas. E aí ele mostra. Como a gente aqui sempre vai para uma linha que não é radical nem extremista, a gente precisa muito da ajuda de vocês para espalhar a mensagem do canal. Quarto passo: mudar o seu ambiente. Outro dia eu tava lendo aqui nos comentários do YouTube alguém que falou assim: eu sempre fiz muita dieta, tinha dificuldade, agora eu entrei pro exército e lá emagreci muito rápido. Por que isso aconteceu? Porque no exército ele estava em outro ambiente. Um ambiente onde os hábitos, os exercícios, a alimentação era muito diferente da vida dele. E lá ele conseguiu emagrecer. E claro, você não precisa transformar sua casa num quartel-general, mas assim, é importante que você mude o seu ambiente no sentido de: antes na minha casa sempre teve muito bolo, sempre teve muito biscoito, sempre teve muito chocolate. Agora você tem que se transformar numa pessoa onde a casa não tenha tanto dessas coisas. Por quê? Porque com o remédio pode até ser mais fácil você resistir a tudo isso. Sem o remédio vai ser mais difícil. Mas se não tiver na sua casa, você não vai precisar resistir. O que é diferente de achar que você nunca mais vai poder comer essas coisas. Você pode, mas aí você deixa para comer fora de casa. Ao invés de fazer um bolo ou comprar um bolo, você come uma fatia de bolo fora de casa. E essa questão do ambiente, a gente pode até levar para um próximo passo. Por exemplo, você é uma pessoa que sempre sai só para barzinho beber. Poxa, não é um hábito tão interessante para a saúde. Será que você não consegue pensar em outras atividades, outras turmas? Por exemplo, você começou a fazer atividade física, conhece o pessoal ali da academia, às vezes eles têm outros tipos de passeios. Então o ambiente também é relacionado às pessoas que a gente convive. É claro que a alimentação da turma do pessoal da academia vai ser diferente da turma que vai lá beber no barzinho. E eu sei, isso é muito difícil de mudar. Por isso que emagrecimento não é fácil. Eu não tô falando, então nunca mais posso ir no barzinho. Não é isso. Mas se você for muitas vezes, 2, 3 vezes na semana, e você come muito ou bebe muito lá, ou você vai ter que aprender a ir lá e pedir coisas diferentes, ou você vai ter que mudar um pouco esse hábito. Faz parte da vida. Tem épocas que a gente é mais amigo de umas pessoas, depois de outras. Épocas a gente vai mais para um lugar, depois vai para outros. E se seu objetivo é ter uma saúde melhor, você vai ter que talvez fazer algumas mudanças no seu ambiente. Então pensa com carinho e veja o que você pode modificar. Isso se aplica também, por exemplo, que restaurante você vai comer no almoço quando você está trabalhando. Ao invés de ir num lanche rápido, num lugar que tem fritura, vai num buffet por quilo. Então é realmente mapear o ambiente, os lugares que você frequenta, o que você tem em casa, e ver o que você pode melhorar. Já faz isso enquanto usa o medicamento, para quando você parar de usar, você está inserida num ambiente melhor. Ajuda demais. Passo número 5. Ter uma alimentação de qualidade que te deixa bem nutrida e saciada. Aqui a gente também pode pegar os grandes estudos sobre manutenção de peso antes das canetinhas. Porque o curioso é que redução de comida não é um fator tão presente nas pessoas que mantêm peso, tá? Essa coisa de reduzir muito, comer pouco, é coisa de quem faz dieta temporária. Faz um pouquinho, come pouco, depois engorda de novo. As pessoas que conseguem manter o peso, elas costumam melhorar a qualidade da alimentação. Elas passam a comer coisas mais nutritivas. Isso ajuda por alguns motivos. Primeiro, a pessoa que fica comendo muito, muito pouco, começa até a cair o cabelo, a pele fica estranha, você se sente mais fraca, sem energia. Quando você parar o remédio, você vai ter uma espécie de um efeito rebote. Você vai começar a comer e não vai parar mais porque você quer repor tudo aquilo que você não tinha. Tá com pouco nutriente, tá com deficiências, o corpo vai tentar pedir mais comida para suprir. Então não é para ficar sem comer nada quando tá usando remédio. Pelo contrário, você tá comendo pouco, então o que você comer tem que ser nutritivo para não dar esses problemas. E geralmente o que é mais nutritivo também dá mais saciedade. E a chave da coisa é assim, se você já tem uma alimentação muito boa e aí você tira o remédio, o máximo que você vai fazer é aumentar um pouco as quantidades. E o que seria essa alimentação boa? Uma alimentação rica em proteína, que vai ajudar já você a não perder músculo e até ganhar. Tem casos de pessoas, até caso publicado, de pessoas usando medicamento que com uma dieta rica em proteína e exercício ganharam músculo. Então não é o remédio que faz perder músculo, é a baixa ingestão de proteína e sedentarismo. Então você coloca uma fonte de proteína em todas as suas refeições, naquelas que você já estruturou. Mas eu não aguento comer muito carne. Tá bom, come o máximo que você consegue. Tirou o remédio, aumentou a fome? Aumenta essa carne. E você pode fazer o mesmo com os vegetais. Ali, enquanto você está usando medicamento, às vezes você pode apelar para coisas, fazer um purezinho, fazer uma sopinha que facilita mais a ingestão. Aí tirou o medicamento, aumentou a fome.
pode colocar eles mais sólidos, pode colocar eles em maior quantidade. Então você já tem a estrutura de horários, você já tem fonte de proteína nas refeições, você já tem vegetais em algumas refeições, aumentou a fome, aumenta um pouco daquilo. E aí vai dar certo. Então, se enquanto você usa o medicamento, você está saudável e bem nutrido, a chance de sucesso depois dele vai ser maior. Por isso que em alguns casos, nem vale a pena você aumentar a dose do medicamento se você está tendo resultado. Mesmo que não seja tão rápido quanto você queira. Por quê? Porque às vezes você não está tendo tanta velocidade, porque você não está num déficit calórico tão grande. Você está emagrecendo, mas você está conseguindo comer uma quantidade que você está ficando bem, nutrido, e às vezes você vai aumentar a dose, você vai comer menos, e menos, e menos. Então assim, talvez não ter aquele emagrecimento super exageradamente rápido que as pessoas acham que vão ter com a caneta, é uma notícia boa. Pode ajudar você na manutenção do peso. Claro, aí você tem que discutir o seu caso com o seu médico, entender, mas eu tenho pacientes que ficaram na dose mínima, tiveram um bom resultado, tiraram o medicamento e deu tudo certo. Tem gente que vai precisar aumentar a dose porque não vai estar dando o efeito desejado, ok. Mas aí é caso a caso. É só uma coisa para você ponderar, porque o pessoal só mede por velocidade de emagrecimento. E não é assim. Sexto e último passo. Encarar o processo de manutenção de peso como uma coisa ativa da sua parte. Ou seja, não é uma coisa passiva que você não vai fazer nada. Cheguei no meu peso, acabou. Não. Você vai fazer coisas para manter o peso perdido. Que coisas? Além do exercício que eu falei, além de manter sua estrutura, manter seu ambiente bom e ter uma alimentação de qualidade que dá saciedade, você pode se pesar de tempos em tempos, e tempos em tempos assim, talvez uma vez por semana, talvez uma vez por mês, talvez uma vez a cada 15 dias. O que não pode é aquela coisa de ficar um tempão sem se pesar e quando você se pesa tá 10 quilos a mais. Quando você vai monitorando o seu peso, e não necessariamente precisa ser peso, pode ser medida da cintura, pode ser medida do corpo, pode ser bioimpedância. O importante é manter um monitoramento de como você tá, para quando você perceber que está flutuando para cima, você já faz alguma coisa, já fica mais alerta. Não espera ganhar um monte de peso e fala, nossa, ganhei 5, 10 quilos. Não, ó, subiu 1 quilo, deixa eu ficar mais atento. Subiu outro, então você fica de olho. Outro ponto, os estudos mostram que as pessoas que continuam fazendo ali uma espécie de check-up, nem que seja anual, em alguns casos até semestrais ou trimestrais, com um profissional de saúde ajuda muito. Então, eu emagreci com aquele nutricionista. Passa lá pelo menos uma vez por ano depois. Pra quê? Pra ver como você tá. E mais do que isso, pra você saber que vai ter a consulta com ele. Eu tenho muitos pacientes que mesmo depois de chegar no objetivo, a gente deixa umas consultas mais espaçadas e a pessoa às vezes viajou, ela sabe que vai ter uma consulta comigo daqui 3 meses, isso ajuda ela a voltar no foco. Então você ter ali um momento de voltar pro profissional, para contar como as coisas estão indo, para ele avaliar se a coisa está começando a ficar perigosa, é importantíssimo. Em outras doenças as pessoas já fazem isso. Um diabético acaba sempre voltando no médico. Uma pessoa que está fazendo tratamento de câncer, mesmo que tenha já curado, ela ainda vai acompanhar. E a gente fala tanto que a obesidade é uma doença crônica, a gente precisa tratar ela como uma doença crônica. Voltar nos profissionais mesmo depois de chegar no objetivo é importante. É uma formativa de manter saúde. E além disso, manter alguns hábitos que você fazia enquanto estava emagrecendo. Por exemplo, todo domingo, às 10 da manhã, eu faço uma live aqui, de temas variados, tiro dúvidas, etc. Tem pessoas que assistem todas as lives todos os domingos, mas aí quando emagrece para de assistir. E aí volta meses depois falando que engordou. Por quê? Porque a live ajudava a pessoa a ficar focada, a ouvir o assunto, a estar ali. Mas também tem pessoas lá na live que depois que elas emagrecem, elas continuam assistindo. É sempre um lembrete. Lembra aquela coisa que o exercício é um lembrete? Assistir às vezes um conteúdo, estar num ambiente, tipo, eu criei um grupo com as minhas amigas para emagrecer. Aí depois que emagreceu, saiu do grupo. Poxa, às vezes continuar naquele grupo falando desse assunto ou ouvindo um pouco sobre esse assunto te ajuda a se manter ali. Porque a gente tem que ter essa consciência. É difícil manter o peso perdido, mesmo sem medicamento, porque as pessoas param de fazer as coisas. A pessoa já fica um pouco mais acomodada porque já chegou onde quer. Isso é pra tudo na vida, né? E aí para de prestar tanto atenção. Depois que emagrece mais, pode ser que a fome aumente um pouquinho e aí você não se planeja direito e começa a comer outras coisas. Então tem que ter consciência que precisa desse processo ativo. E justamente por eu saber disso, ver que a maioria das pessoas já emagreceu em algum momento da vida e recuperou o peso depois. Eu criei a Escola de Emagrecimento, que é o meu programa online, para ser um programa que foca em manter o peso perdido para sempre, não só em emagrecer. Por isso que ele é diferente de todos os outros. Lá, além de você aprender todo o meu método, que eu ensino
como escolher os alimentos, como preparar as refeições, como comer fora de casa, como incluir o que você gosta. Não uma coisa travada e rígida, mas sim dar conhecimento para você fazer suas decisões. Então, além de você aprender, você vai entrar num ambiente positivo ali, em grupo com outras pessoas com o mesmo objetivo que o seu, para se manter motivado. E você tem acompanhamento para tirar dúvidas com as monitoras da escola ou até mesmo comigo. Eu respondo os meus alunos lá dentro. Então, a escola é um programa focado para quem quer manter o peso perdido. Seja quem está começando agora, que aí vai passar pelo processo de emagrecimento do jeito certo, seja para quem já está quase ali e está preocupado em manter o peso. Inclusive, a gente vai colocar um módulo novo com aulas específicas para quem usa medicamento e também criar um grupo que vai ser a primeira comunidade do Brasil para pessoas que utilizam medicamentos desse tipo, como o Ozempic, Mounjaro e o Wegovy, para você poder trocar experiências, tanto do processo como da manutenção. E o melhor de tudo é que a escola de emagrecimento está em oferta até o final de junho de 2026. Eu diminui quase metade do preço, aumentei o tempo de acesso e coloquei todos os meus produtos como bônus, inclusive um voltado para ganho de massa muscular, que você pode assistir mesmo durante o processo de emagrecimento. Para você não perder essa oferta ou para você entender melhor como ela funciona, o que está incluso, clica no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Então, até o final desse mês, o preço que era 697 por um ano de acesso foi para 397 por um ano e 6 meses de acesso. É mais tempo pagando menos. Não perca! E antes da gente entrar no nosso resumo do vídeo, a gente tem alguns estudos novos falando do uso intermitente do medicamento. O que é isso? É a pessoa que passa pelo processo de emagrecimento, para de usar o remédio, mantém o peso, mas em momentos especiais do ano ela volta a usar. Por exemplo, um momento que eu sempre faço hora extra no trabalho, não consigo me alimentar direito e fico muito estressada. Ela vai lá e usa nesse período. Então, mesmo depois de você ter emagrecido, você pode até conversar com o seu médico dessa questão de você ter ali um botãozinho de emergência para usar de forma intermitente o medicamento. Isso pode ajudar no caso de muitas pessoas. Por isso que esse monitoramento ativo é importante. Quando você percebe que a coisa está indo mal, você já age. E o processo de desmame do medicamento não tem muito mistério. Em geral, vai diminuindo as doses e espaçando as doses. Eu tomava toda semana, agora uma vez a cada 15 dias. E aí você vai vendo como você age. Se você tiver seguido esses 6 passos, vai ser muito mais simples. Vamos para o resumão. Qualquer processo de emagrecimento, com ou sem medicamento, se você para de fazer o que você estava fazendo durante o emagrecimento, você vai recuperar o peso. Isso vale até para quem faz dieta normal. Não adianta fazer uma dieta temporária, tem que ser uma mudança para sempre. E já que é para sempre, você precisa gostar do que você está fazendo. Agora, com medicamento, a diferença é que vem uma coisa externa, que muda um pouco sua relação com a comida, sua vontade, seu apetite. E aí, sem um medicamento, você perde isso. Mas dá para você ver esse processo todo com uma janela de mudança de hábitos e colocar um monte de hábito legal. Começar a treinar bem, mudar seu ambiente, aprender a se planejar. E depois que você conseguir o seu resultado, você fica numa manutenção ativa do processo. Fica se monitorando, entra em bons ambientes e não abandona tudo que você fazia antes. Fazendo isso, sim, dá para você emagrecer e manter o peso perdido mesmo tendo usado o medicamento. E para complementar esse vídeo aqui, eu também tenho um vídeo onde eu falei quais são os melhores alimentos para quem está usando medicamento. São alimentos que vão te ajudar a se manter bem nutrido, vão ajudar com o intestino preso e com enjoos. Então vale muito a pena assistir. Agora, se você usa medicamento ou não, mas também tem pré-diabetes, ou talvez tenha começado a usar o medicamento por causa disso, assiste esse vídeo que eu mostro exatamente o que você tem que fazer para conseguir reverter o pré-diabetes. E você consegue através da alimentação. Espero que você tenha gostado e até a próxima.